Se a gente falar um pouco de anos 90, o HIV explodiu. A gente estava falando isso antes de começar a entrevista, e alguns ícones da mídia, mundo artístico, acabam falecendo, indo a óbito por conta do HIV. E me parece, a gente falou agora das doenças sexualmente transmissíveis, mas me parece que está dormindo esse assunto de HIV. Então eu queria que você, como médico que vive dentro de UBS de saúde, informasse as pessoas que estão tendo uma vida sexual ativa sem um parceiro, hoje está com um, amanhã está com o outro, não se previne, os riscos do HIV e as consequências, porque me parece que a mídia não se fala mais desse assunto. O que você vivencia dentro das UBSs, doutor? Infelizmente, Cris, existe uma desinformação, né? Como você disse, os anos 90 eles foram marcados por muitas tragédias, né? É verdade. As tragédias de muitos ícones da música, da literatura, enfim, né? Vários. Se for começar a falar aqui, a gente vai ficar um bom tempo falando. Então, isso gerou transtorno, tá certo? Gerou muito transtorno para aquela geração, e no transtorno gerou-se medo. Então, você tinha seu preservativo como um baita aliado. Um baita aliado. Então, ninguém fazia, porque as pessoas tinham medo, ninguém fazia sem preservativo. Porque as pessoas tinham medo de passar aquilo, de passar o que Cazuza passou, enfim, alguns outros ícones. Então, aquilo gerou um medo naquela geração. O que você vê hoje é uma geração que não passou isso, só que o HIV está aí. O HIV não foi embora. O HIV está aí, tem se demonstrado cada vez um aumento sobre os casos, e aí a gente começa a pensar, por que gerou esse aumento de casos? Infelizmente, pela falta do uso do preservativo, tá? Porque você, infelizmente, não vê mais essa forte informação midiática, né? Olha, porque fulano está doente, porque fulano morreu, porque... Não. E hoje está muito mais fácil, né? Infelizmente eles acham, tomei um comprimido, tá tudo certo. Usa contraceptivo e não usa camisinha. Exato, eu evito... Que evita a gravidez, mas não evita... Toma a pílula do dia sexualmente seguinte... transmissíveis. Exato, toma a pílula do dia seguinte, não engravido. Mas e o HIV? Nós ainda não temos cura. Temos sim controle, mas não temos cura. Existem rumores que está existindo aí alguma coisa para fazer-se a cura do HIV, mas ainda é muito precoce. Deu mais qualidade de vida para as pessoas. Mais tempo, mais qualidade de vida. Mas o risco continua, é importante você que nos assiste, independente da sua faixa etária, o risco continua o mesmo. As pessoas elas têm que se prevenir. Exato, e aí a gente pega um gancho sobre os anos 90 foram muito esclarecedores para isso. Então, aquela década foi muito bom. Só que nós tínhamos um problema. A década anterior não se cuidava. E não se cuidou. Independente se vinha dos anos 90, ali, porque já era uma cultura. Por que eu estou falando isso? Porque a cultura de 1990, enfim, um pouquinho antes, permaneceu. Só que essa nova geração também veio com essa falta de informação de o HIV mata, o HIV é cruel, tá certo? E o HIV traz um prejuízo absurdo, não só para você, como para a família, enfim, profissionalmente, socialmente, né? Hoje nem tanto, mas psicologicamente. Então, infelizmente, a gente tem visto sim um aumento de HIV. Muito. Nós estamos partindo para o final. Doutora, eu queria que você deixasse o seu Instagram, falasse um pouquinho mais a gente abordou aqui, mas não sei se você pegou essa entrevista por inteiro, a abrangência do teu atendimento. Você não está focada só em crianças com autismo. Não. Fala um pouquinho do que é a doutora Fernanda dentro do consultório. Então, assim, eu faço um trabalho ativo nas redes sociais, levo conteúdo acerca do autismo especialmente, mas eu trabalho com todos esses transtornos de neurodesenvolvimento que são o autismo, o TDAH, trabalho com TOD, trabalho com questões de saúde mental, ansiedade, depressão. Então, eu cuido da saúde mental. E isso envolve, obviamente, esses casos também de neurodesenvolvimento.
o meu maior, assim, carinho é pela infância e adolescência, mas eu atendo adultos também, tá? É importante dizer, porque às vezes me perguntam muito no Instagram, você atende adulto também? Você só atende criança? Não, eu atendo também adultos, mas eu falo que o meu carinho, porque eu gosto muito da adolescência, eu gosto de falar com eles, eu uso a mesma linguagem que eles usam, eu adoro. Então, infância e adolescência, para mim, é assim. Mas eu atendo também adultos, cuido da saúde mental, da família, enfim. E eu atendo, como eu disse, em São Paulo, Atibaia e telemedicina. Então, o país inteiro. Hoje, mais da metade dos meus pacientes são por telemedicina. E é um trabalho que eu consigo fazer muito bem feito, modéstia à parte. Depois vocês sigam a doutora Fernanda no Instagram dela, que tem muito conteúdo para ajudar você e sua família, viu? Doutor Leandro, eu queria encerrar pedindo para você deixar uma mensagem. Falamos muito de maternidade, falamos de vida sexual ativa começando muito cedo, as consequências disso para a família, mas se você puder passar uma mensagem para as pessoas que nos assistem, para os pais, para dentro do que você vivencia todos os dias dentro, vamos falar especificamente da UBS, porque eu creio que a sua parte de UTI, de pediatria dentro de hospitais públicos é uma realidade mais diferente. O que você deixa de mensagem para as pessoas que assistiram a gente, com exceção da... Óbvio que a gente vai evidenciar a questão da prevenção. Eu acho que o mais importante, Cris, é os pais serem pais. É você ter uns pais que acolham seus filhos, né? Porque assim, a adolescência é uma coisa muito complicada, né? Você tem ali um momento de uma explosão hormonal, um neurotransmissor, né? Dopamina saindo, enfim, você tem algumas coisas ali muito complexas. E o adolescente, ele se torna mais apático, sim, só que como a Fernanda falou, ele está se isolando muito, ele está fazendo muita coisa, ele está muito afastado. Os pais têm que conhecer os filhos. Eu sempre digo isso para as mães em geral. Ninguém conhece seu filho melhor do que você. Ninguém. Eu posso ficar com ele 6 meses aqui internado. Você vai sempre conhecer ele mais do que eu. Então, olhem para os seus filhos, conheçam seus filhos, vasculhem seus filhos, perguntem, sejam amigos, sim, mas também a gente não pode esquecer. Sejam pais. Sejam pais. Além de amigos, pais. Tá certo? Não é a permissividade que vai fazer você ser um pai melhor. Eu digo o contrário. Eu acho que a regra vale sim, tem que ser imposta, e isso é uma coisa que eu venho batendo bastante a Fernanda também. A permissividade hoje dos pais, infelizmente, tem uma parcela considerável aí sobre os jovens que estão saindo hoje. E o legado que vai se deixar, né, gente? Exato. Para as próximas gerações. Porque esses filhos um dia vão se tornar pais também, com que base? Isso é muito importante, né? É importante você, pai e mãe, refletir sobre isso. Doutora Fernanda e o doutor Leandro virão mais vezes para o podcast. O Atibaia Pode Mais vai estar sempre de portas abertas. Eu quero te fazer a última pergunta da noite. E muito importante. A polêmica das vacinações. Veio isso agora no meu coração. Não sei porquê. Realmente os pais estão deixando de levar as crianças para se vacinarem? O que você tem acompanhado? Cris, essa informação ela é verdadeira? Cris, ela tem sim um ponto de verdade, tá certo? Ela tem um ponto de verdade, mas a gente tem que tomar cuidado por causa disso. Existia um movimento vacinal... Antivacinal. Existe um movimento antivacinal. Isso, criado lá nos Estados Unidos, por causa de um artigo, se não me engano foi um artigo, totalmente enviesado, que falou que, na verdade, ele quis provar, tá certo? Ele ventilou que existe uma ligação entre vacina e autismo. E não existe. Chocada. Não existe. Deixa bem claro aqui. Agora você vai ter que entrar nessa parada. Não sabia então, disso. Foi um estudo realmente enviesado na década de 90.
se eu não me engano, de um pesquisador que falou que vacina causaria autismo. A vacina, se eu não me engano, era DTP, que é uma vacina da infância que causaria autismo. Mas é mentira. Foi descoberto esse viés do estudo, foi feita uma retratação, só que fica, né? As marcas ficam. Então, existe sim um movimento antivacinal, daí teve o Covid, aí tem também todo o movimento antivacinal do Covid, enfim. Você que é de Atibaia, que nos assiste, curte, compartilha, se inscreve, dá o seu like, que é muito importante pra gente.